Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga nos sustente. Vamos fazer a leitura da nossa página de abertura, cujo título é Amar a Kardec. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 571, CELD. Filhos, neste dia em que os espíritos homenageiam Allan Kardec, pela data de seu aniversário, aqui estamos todos nós também fazendo coro ao tributo merecido a esse trabalhador do Cristo. Ao lembrarmos de Allan Kardec como codificador, lembremos também que ele não apenas organizou o corpo de uma doutrina, mas ele próprio contribuiu com o fruto do seu trabalho e reflexões, deixando a todos a clareza do seu raciocínio. Soube Kardec escrever de maneira simples para que o ensino dos espíritos fosse entendido pelos simples, como também soube abordar todos os assuntos de maneira peculiar para que atraísse a atenção dos doutos. O que durante séculos foi considerado mistérios acessíveis apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral, tornando claros os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte e pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec fez com que os homens que tomaram contato com a doutrina espírita diminuíssem o tempo de aprendizado e aquilo que levaria séculos para ser aprendido, soube Kardec sintetizar em 5 livros. Diante, porém, destas lembranças e homenagens, não nos esqueçamos de que amar a Kardec e tudo o que ele nos proporciona é seguir-lhe os ensinamentos, é seguir no aprendizado constante, é fazer da casa espírita local onde se estuda Kardec, se vive o que Kardec ensinou e se tomam decisões amparadas na doutrina espírita. Não nos esqueçamos de que casa espírita deve existir em função do aprendizado cristão e espírita. Só assim estaremos realmente homenageando o ilustre mestre Allan Kardec. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz do Espírito Vitor. Essa mensagem foi psicografada e recebida pelo médium Mário Coelho em 3 de outubro de 2015, no CELD. Vamos nesse momento, meus irmãos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura do nosso querido Mestre Jesus e orarmos assim. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono desta casa abençoada, queridos protetores espirituais, nosso querido irmão Plácido, pedimos toda a proteção e amparo desses amigos espirituais, amparo do nosso querido Allan Kardec, Senhor, o grande homenageado desta noite. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do nosso querido Allan Kardec, que pedimos a permissão para darmos por iniciado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós falaremos sobre o nosso querido Allan Kardec. E por que nesse finalzinho de setembro, no início de outubro, começamos a falar sobre essa figura ilustre? Justamente pelo seu nascimento. O nosso querido Kardec, ele vai nascer no dia 3 de outubro de 1804. E o seu nome de batismo era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Então ele veio de uma família católica e ele morava na França, em Lyon. Nos seus 10 anos de idade, Kardec, ele foi para Yverdon, na Suíça. E lá ele vai conhecer uma figura muito ilustre que o ajudará com seu método. Depois, Kardec, posteriormente já mais velho, na codificação dessa maravilhosa doutrina espírita. Ele vai estudar com 10 anos de idade no Instituto Pestalozzi. E lá Kardec vai aprender sobre amor, sobre solidariedade, porque a educação de Pestalozzi não era educação nos moldes como eram os moldes daquela época na sociedade, aonde todo o conhecimento ficava centralizado no professor e o aluno apenas absorvia aqueles conhecimentos. Para Pestalozzi não. Para Pestalozzi era importante o aluno trazer também as informações sobre o assunto. Pestalozzi valorizava a liberdade do pensamento,
valorizava também a liberdade das crenças, das diversas crenças religiosas. Pestalozzi instituiu dentro do seu instituto classes mistas. Então, era, vamos dizer assim, uma educação muito avançada para a época. E Kardec, Hippolyte, apesar de vir de uma família de magistrados, ele já tinha dentro dele a essência da ciência e também da educação. Tanto é que Pestalozzi, percebendo já ali o seu aluno, como ele se destacava em querer ensinar, ele já colocava Hippolyte para fazer diversas monitorias, ajudando a outros coleguinhas da classe que tinham certas dificuldades. Hippolyte era um espírito muito inteligente e muito dedicado. E ele foi crescendo, foi crescendo. Com seus 19 anos, ele se forma em pedagogo, um grande pedagogo. E quando Pestalozzi ele tinha que sair, por exemplo, para continuar fundando os institutos com os métodos da base do que ele achava que deveria ser educação, ele colocava Hippolyte a cargo da diretoria da escola. Então a gente consegue perceber a veia do professor, essa paixão que tanto Pestalozzi quanto Kardec tinham pela educação. E aos 20 anos de idade, ele se forma, como nós comentamos, como um grande professor pedagogo, e ele vai retornar à França. E quando ele retorna à França, ele continua trabalhando em outras escolas, e ele trabalhava dando aula de geografia, de aritmética, de matemática, era poliglota. Além da sua língua nativa, o francês, ele falava também italiano, alemão, espanhol. Então era um espírito muito culto, muito inteligente, com diversas habilidades. E Kardec, o muito interessante dele, que aos 27 anos ele vai conhecer uma figura ilustre que vai ajudá-lo muito também na codificação, a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet. Eles vão se casar, ela também professora de letras, então ela ajudou muito Hippolyte na redição, quando ele olhava os manuscritos, via as questões, se estava tudo corretamente escrito, então ela ajudava muito em relação a isso. E também ajudava muito a Hippolyte, dando força e coragem para que ele continuasse o trabalho da codificação. Eram espíritos, almas afins. E ambos também tinham uma parceria muito grande na visão da educação. Tanto Amélie, tanto Hippolyte quanto Pestalozzi, eles acreditavam que a educação ela não deveria ficar centralizada somente na alta aristocracia. A educação deveria chegar aos casebres. Todos deveriam ter a oportunidade de estudar. Todos deveriam ter a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Tanto é que ele vai, junto com a Amélie Gabrielle Boudet, fundar na França um instituto junto com os moldes do Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Só que eles fazem uma associação com um tio de Hippolyte que era viciado em jogos. Então, para saldar as dívidas do tio, o que Hippolyte faz? Se desfaz de um grande sonho. Acaba tendo que fechar o instituto e, com isso, acaba tendo que o dinheiro que ganha acaba saldando as dívidas do tio. Mas eles continuam trabalhando. E, a pedido de Amélie, o pouco dinheiro que restou, eles acabaram também colocando, fazendo uma associação com um amigo em comum, uma associação comercial, mas também aquela associação acaba não dando certo. Mas em nenhum momento eles perdem o foco da caridade do trabalho, porque mesmo com muitas dificuldades financeiras, tanto Amélie, tanto Hippolyte trabalhavam em escolas, trabalhavam nas suas casas. Ele também, pela questão de ser poliglota, trabalhava fazendo diversas traduções de livros e também ministravam aulas gratuitas dentro de sua residência, pela essa conta de popularizar a educação. E desde os seus 19 anos, Hippolyte também estudou muito sobre magnetismo, sobre eletricidade, sobre fluido. Ele gostava muito desse campo também da ciência. E continuando,
a questão muito interessante que a gente percebe, né? O quanto esse espírito, ele era amoroso, ele era bondoso, ele era solidário. Tanto ele quanto a Amélie abriam as portas da sua casa para dar lanches, para dar café da manhã, para os necessitados. Então, mesmo com todas as dificuldades financeiras, mesmo com todas as lutas diárias, eles não deixavam a caridade de lado. Eles continuavam olhando a todos que necessitavam. Então, Kardec, ele vai adentrar nesse cenário do espiritismo mais ou menos em torno dos seus 50 anos. Porque ele já foi muito conhecido, ele era muito conhecido na França por ser o professor Rivail. Fez diversos livros. Um dos livros que ele fez foi o Manual de Instruções para que mães e professores conseguissem explicar aritmética, gramática. Ele também fez o Manual de Educação Pública, valorizando a educação pública e o estudo para todos. Então ele já era muito conhecido. E com seus 50 anos, ele começa a ouvir falar sobre, em torno, de seus 50 anos, ele começa a ouvir a falar sobre as mesas, as famosas mesas que giravam, que volitavam. Ele começa a ouvir sobre isso. Primeira vez ele vai ouvir na versão do Sr. Carlotti. Só que como o Sr. Carlotti era um homem muito empolgado, como a gente conhece algumas pessoas na nossa vida, ele não dá muita atenção. Só que depois ele vai ouvir sobre as famosas mesas girantes através do Senhor Fortier. O Senhor Fortier já era um homem mais sério. Então ele começa a pensar sobre o assunto. Mas mesmo assim, ele fala o seguinte para o Senhor Fortier: no dia que me provarem que essas mesas têm cérebro para poder pensar e responder, têm músculo para poder volitar ou estão sob efeito sonambúlico, eu até vou em uma dessas reuniões, como um bom cientista. Só que nós percebemos quando o chamado ele chega. E todos nós temos esse momento que o chamado chega para nós, nos lembrando sobre o nosso compromisso espiritual. E com Hippolyte não foi diferente. Com o nosso querido professor Rivail não foi diferente. E ele foi, junto com o senhor Fortier, numa dessas reuniões das famosas mesas girantes. E quando chega nessa reunião, ele vai se deparar com a médium, a senhora Playmoson. E ele vê, naquela reunião, o primeiro momento, ele vai e ele percebe, e olha se tem algum fio puxando a mesa, ele olha embaixo para ver se tinha algum truque. E ele percebe que não. E fica quieto, ele, Amélie Boudet e o seu Fortier. Eles começam, os médios se preparam, que até então não sabia que era médio. Mas os médios se preparam para começar a adentrar a comunicação dos espíritos desencarnados. E ele começa a perceber que a mesa girava, a mesa voltava, e ele fica totalmente entusiasmado e sem acreditar que aquilo realmente acontecia. Tanto que ele volta para casa naquela noite, ele fica conversando com a Amélie. O que seria isso? Como? Não vi nada de diferente, não tinha truque, não tinha nada. Então a curiosidade também vai começando a despertar no professor Rivail. E ele continua indo nessas reuniões. E, de novo, novamente na casa da senhora Playmoson, ele começa a perceber, numa segunda reunião, que tinha uma cesta, uma ardósia, que era uma cesta de piano que ficava no centro da mesa. E essa cesta tinha um lápis que ficava apontando para baixo, e embaixo dessa cesta, desse lápis, tinha um papel. E ele percebe que a senhora Playmoson e as outras pessoas se concentravam, e esse lápis começa a se mover em sentido circular. Aquilo para ele era algo espantoso. E depois ele começa a perceber que a cesta se jogava para frente dele, como se tivesse alguém apontando, dizendo para ele sobre o compromisso que ele tinha de trazer as verdades espirituais para uma sociedade em pleno século XXI, totalmente materialista, que abominava qualquer tipo de ligação entre a espiritualidade e a religião. Então ele fica totalmente assustado com aquilo e recebe também a comunicação.
Anos mais tarde, no livro dos médios, ele vai trazer que esse tipo de comunicação é a psicografia indireta. E ele também vai percebendo que nessas manifestações se tinha um outro tipo de comunicação, a tipologia, que é por batidas, aonde ele consegue perceber que as pessoas perguntavam, uma batida era sim, 2 batidas eram não. E também tinha o alfabeto em torno dessas mesas, em torno da mesa, e conforme ia batendo, indicando uma letra. Então, o fenômeno mais tarde, que ele também vai descrever no livro dos médios como sendo a tipologia, que é o fenômeno através de batidas que os espíritos se comunicam. E ele começa a ficar muito encantado com tudo isso. E também começa a querer adentrar, a querer conhecer mais sobre esse universo. Na casa da senhora Plemazon, ele vai conhecer o senhor Bodin. E o senhor Bodin vai convidar o professor Rivai para ir à sua casa e ver também alguma dessas manifestações que lá ocorriam. E ele vai. Quando ele chega lá, ele percebe 2 meninas muito jovens ainda, a Carolina Bodin e também a Júlia Bodin, as filhas do senhor Bodin, em torno dos seus 12 e 13 anos na época. Então ele consegue perceber que aquelas meninas, elas entravam em transe e começavam a psicografar. E numa das psicografias, um espírito se apresentou, dizendo para ele que ele deveria adentrar, continuando, confirmando, ratificando para ele o compromisso que ele tinha de trazer as verdades espirituais para aquela humanidade. Compromisso que ele já havia recebido, essa comunicação, pelos espíritos, através dos espíritos, na casa da senhora Plemazon. E ele fica encantado com aquilo, ele fica muito encantado. E ele começa a unir os estudos que ele tinha em torno do magnetismo com tudo que ele estava vendo. Porque até então ele achava que a movimentação das mesas poderia ser algum tipo de fluido elétrico que fazia essa movimentação. Mas aí no momento que ele começa a pensar que fluido elétrico que responde, que tem um raciocínio, que tem uma inteligência, não pode ser somente fluido elétrico. E numa dessas reuniões na casa do seu Bodin, ele pergunta: quem sois vós? E obtém a resposta: somos os espíritos. E também vai trabalhar com ele outros médios e a senhora Joseph, que também, senhorita Joseph, que também vai trabalhar com ele, psicografando, mandando, trazendo também informações do plano espiritual. E Hipólite cada vez vai ficando mais encantado. Só que ele se envolvia com muitas questões, ele era um cientista, então vai se deixando um pouco de lado com o tempo. Só que o chamado vem novamente, através do senhor Didier. Senhor Didier, senhor Carlotte, todos aqueles amigos dele da academia francesa chegam para o professor Rivai e falam para ele: Rivai, nós também estudamos esses fenômenos durante 5 anos e temos esses cadernos aqui, que são os 50 cadernos de várias anotações nossas. Só que nós não estamos conseguindo colocar em ordem e pensamos em você. Você pode colocar essas informações em ordem para nós? E o professor Rivai, naquele momento, fala assim: pega aqueles cadernos e começa na sua casa a fazer aquele trabalho. Trabalho árduo, trabalho difícil, que o professor Rivai teve que ter muita renúncia e muita abdicação para poder trazer todas essas informações do plano espiritual para nós. Então ele começa a escrever a partir do início da criação do mundo, separar pela filosofia e separar também sobre a parte das leis da sociedade. E em contrapartida com esses cadernos, ele começa também a fazer diversas perguntas para a senhora Plemazon, para a senhora Joseph, para as meninas Carolina e Júlia Bodin. Ele começa a fazer diversas perguntas e vai obtendo vários tipos de resposta. E ele começa a raciocinar em relação a isso. Primeira questão, ele começa a raciocinar que os espíritos existem e que existem inteligências extracorpóreas, ou seja, que estão
fora da matéria. Ele começa a perceber que existem espíritos frívolos, espíritos brincalhões, espíritos sérios. Então ele vai começando a classificar esses espíritos. E ele vai começando a entender nessa classificação que existe essa vida além da matéria. E todo esse trabalho vai ganhando corpo. Num dia, na sua casa, o professor Rivai estava lá escrevendo e começa a ouvir determinadas batidas. E aquelas batidas começam a incomodá-lo. E ele, por sua vez, fica: que batidas são essas? A tal ponto de Amélie levantar e perguntar: Rivai, que batidas são essas? E eles começam a procurar pela casa toda aquela situação e se deparam percebendo que quando Hippolyte parava de escrever, as batidas paravam. Tá, o que ele resolve? Ok, hoje vou deixar de escrever, mas amanhã eu continuo. No dia seguinte ele vai à casa da médica Caroline e lá apresenta-se o espírito de verdade, que era um espírito que foi o guia do trabalho do professor Rivai, que se colocou como guia do trabalho, queria ajudar a ordenar todos esses escritos, todos esses ensinamentos espirituais. E ele pergunta para esse espírito por que ele não estava conseguindo escrever com as batidas, achando que poderia ser alguma influência para um lado do que não negativo, que não estivesse deixando ele concluir o trabalho. E obtém a resposta: fui eu mesmo, o espírito de verdade, que estava produzindo daquelas batidas para lhe chamar a atenção. E ele se assusta. E o espírito fala: sim, porque volte e olhe o parágrafo, o terceiro parágrafo do que você escreveu. Veja, porque tem algo ali que não está coerente com o que os espíritos pretendem trazer. E ele vai com muita humildade na sua casa, olha, e realmente tinha uma situação equivocada. E começa o grande dilema do professor Rivai, muito conhecido na sociedade como professor Rivai. Ele começa a pensar: mas eu não posso misturar os canais. As pessoas não podem ler esse trabalho pensando na minha figura, e também não é o meu trabalho. E numa dessas comunicações, ele recebe um espírito amigo, se apresenta para ele, dizendo que viveu com ele na época de Gália, que ele era druida, e ele se chamava Allan Kardec. E o povo druida era um povo que já acreditava na imortalidade da alma, vivia a solidariedade, vivia sobre a fraternidade. Então, após essa revelação, o nosso querido professor Rivai acaba aceitando e colocando esse pseudônimo de Allan Kardec. E no dia 18 de abril de 1857, traz para o mundo o Livro dos Espíritos. Livro esse que traz para a gente todas as bases espirituais. Livro esse que nos mostra quem somos nós, o nosso futuro, a nossa destinação. Só que o Espírito, a verdade, salienta para ele: esse é apenas o começo, meu amigo. Você ainda precisa amadurecer muitos conhecimentos para posteriormente continuar escrevendo. Tanto que essa primeira versão do Livro dos Espíritos é composto de 501 perguntas. Depois ele vai reeditar, em 1860, as 1019 perguntas que a gente conhece. E no dia 1º de abril de 1858, ele funda a Sociedade de Estudos Parisienses, aonde ele vai trabalhar com uma médium, Hermance Dufour, através da sua mediunidade de incorporação, que vai incorporar diversos espíritos, diversas categorias, suicidas, espíritos felizes, espíritos medianos, e trazer esse compilado de informações para nós da vida após a morte, através dos estudos contidos no Céu e Inferno. E ele continua a sua trajetória de estudos. Só que o Espírito, a verdade, também salienta para Kardec que ele teria uma vida muito difícil. Muitos ficariam contra ele. E foi realmente o que aconteceu. Muitas das médicas que trabalhavam com ele, que foi o caso da Ruth Joseph, ela não aceitou que o nome dela não fosse publicado no Livro dos Espíritos e
ficou contra Kardec. Outras situações também ocorreram. Nos folhetins dos jornais da cidade lançavam-se várias notas em relação, falando mal do trabalho de Kardec. Mas ele não perdia o foco, que era a caridade. E quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que em primeiro momento tinha o nome de Imitação do Evangelho, e pelo Senhor Didier, que fala para ele, olha, vamos colocar Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai receber a visita de diversos padres, que está contido lá no livro no que é o Espiritismo, que vão até a casa dele tomar satisfação do porquê disso. E Kardec respondia, eu não vim trazer mal nenhum, eu apenas, nesse livro, quero que as pessoas, elas olhem o Evangelho, o que Jesus trouxe, mas entendam o que Jesus estava falando para nós, através dos Espíritos. Eu não quero trazer confronto nenhum com a Igreja. Em relação a isso, temos um fato que ficou muito conhecido como uma desses repúdios a Kardec, que ocorreu em 1861, que é o Ato de Fé de Barcelona. Esse fato, ele tinha um amigo que era livreiro, chamado Maurício de Lanchetre, e esse amigo, ele pediu, ao nosso querido Kardec para que enviasse 300 livros para Barcelona. Só que os livros acabam não indo para as mãos de Kardec. Ele paga todos os alfandegários, tudo direitinho. Só que acaba não indo nas mãos de Kardec, acaba parando na mão do bispo da época. E esse bispo, ele acaba confiscando esses livros e queimando em praça pública, porque ele não podia queimar Kardec, já tinha acabado o período da Santa Inquisição, e ele acaba queimando esses livros em praça pública. Só que Kardec, ele tenta ainda, não vou pedir a devolução desses livros, só que o Espírito de Verdade fala para ele, deixa que siga seu curso. E ele confia. Olha a confiança como Kardec tinha na espiritualidade, que nós também devemos ter diariamente na nossa vida. E ele acaba deixando seguir o seu curso. Como os espíritos sabiam que nós somos curiosos, conforme os padres iam se afastando da fogueira, as pessoas corriam para poder abafar aquele fogo e pegar aqueles manuscritos. Conclusão da história. Barcelona acaba tendo vários e vários adeptos do Espiritismo, A Espanha acaba tendo vários e vários adeptos do Espiritismo por conta desse fato. E o nosso querido Allan Kardec, ele tinha um planejamento que, nesse planejamento, ele estava já pensando em ir para uma casa maior para continuar os seus estudos, para continuar podendo até trabalhar, com os diversos médios na sua residência. E estava tudo preparado. No dia 31 de março de 1869, ele já estava de mudanças junto com a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet, quando é surpreendido com a ruptura de um aneurisma e acaba desencarnando. E esse legado que esse espírito trouxe para a gente é formidável. Não no sentido somente da gente achar formidável, mas no sentido de que a coragem que ele teve, a luta que ele teve para trazer todas essas informações para nós, que nos ajudam numa diretriz segura na nossa vida, que é o manual do espírito, quando ele está encarnado e quando ele está desencarnado. Sabemos que uma multidão de amigos e de simpatizantes acompanharam o cortejo do nosso querido Allan Kardec para lhes prestar as últimas homenagens. Foram cerca de 1.200 pessoas. E no seu velório, o nosso querido Camilo Flammarion, que era astrônomo, ele presta uma homenagem falando o seguinte, eu vou ler aqui. Agora voltaste a esse mundo de onde vivemos e colhes os frutos de teus estudos terrenos. O corpo cai, a alma fica e retorna ao espaço. Encontrarmos-emos no mundo melhor. A imortalidade é a luz da vida, como o sol brilhante é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec. Até breve. Continuemos firmes no propósito da caridade. E como dizia Kardec, quando recebeu a comunicação do Espírito à Verdade, dizendo de todos os perigos que ele iria encontrar, ele vai lançar uma nota 10 anos depois da comunicação, do dia 12 de junho de 1856. E nessa nota ele fala o seguinte, no finalzinho:
Quando me acontecia alguma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade, colocava por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante de onde eu divisava meu ponto de chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingirem. Fiz disso um hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Que avancemos com nosso querido professor Kardec. Que os gritos, que as zombarias, que as dificuldades do dia a dia não nos atrapalhem na nossa busca para o nosso crescimento espiritual. Sigamos com Jesus, sigamos com Kardec. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, é com muito agradecimento, Senhor, nos nossos corações, por lembrar esta figura ilustre de Allan Kardec, que nos despedimos nesta noite, Senhor. Que o nosso querido Kardec continue nos ajudando, nos impulsionando ao crescimento espiritual, junto com o Mestre Jesus. Que todos esses estudos, Senhor, nos fortaleçam, nos direcionem para o bem, para o mais alto e para o crescimento espiritual. Que possamos ter ânimo, que possamos ter força e que possamos ter coragem. Que seja em nome de Kardec, em nome do Mestre Jesus, em nome de Clarence, em nome de Irmão Plácido, que pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. E que a paz do Mestre Jesus e do nosso querido Clarence continue nos sustentando.